Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos, pela graça do Senhor, aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, para sermos alimentados por ela, edificados e termos uma comunhão mais próxima com o nosso Pai Celestial, conhecendo a Sua palavra, como a gente costuma sempre comentar, né, nesses nossos devocionais. Eu digo nós porque eu não estou sozinho, sou eu e o próprio Deus falando com vocês através da Bíblia Sagrada, que não é um livro qualquer, mas é o próprio Deus falando conosco. É a palavra do Senhor, que esteve entre nós, se fez carne. Coisa difícil, né, de muitas pessoas compreenderem, né? Como é que Deus se transformou num ser humano, né? Porque Deus é eterno, é de eternidade a eternidade. Ele criou os céus e terra, os animais, os peixes, as aves. Por último, ele criou o ser humano. Então, todos os seres humanos, desde Adão e Eva até hoje, todos são criaturas de Deus. Foram criados à imagem e semelhança, mas nunca existiram antes de terem nascido. O que Deus nos dá, a partir de então, pela fé nele, é uma vida eterna, futura. Mas nós não temos uma vida eterna pregressa, né? Na verdade, eu, por exemplo, não existia antes do 25 de dezembro de 1965, quando vim à luz. Muito embora existisse, obviamente, durante 9 meses sendo gerado ali no ventre da minha mãe. Mas antes disso, eu não existia. Aquele foi o meu ponto de início. A minha vida eterna é futura. Deus não. Deus é de eternidade a eternidade. Quem consegue entender isso? Ninguém consegue entender isso. Mas é a graça, pois é essa palavra que estava junto com Deus e era Deus, conforme está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, ela veio ao mundo para que nós pudéssemos, então, ter um relacionamento com Deus. Essa palavra, esse verbo se fez carne. E aqueles que creem, né, e que creram nesta palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, amados, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sem palavra, dificilmente as pessoas chegarão à fé. Todo mundo vai dizer, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com o Pai. E, portanto, vive na ignorância e nos seus próprios caminhos. Não teve ainda um relacionamento, não pode dizer e afirmar de todo o coração, eu creio no Filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, Ele pagou pelos meus pecados naquela cruz romana. Eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia para a minha justificação. E hoje Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e não me deixou órfão, enviou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, para estar conosco e nos consolar durante esse tempo de ausência de Jesus Cristo até a sua volta. Então, amado, só dá para a gente saber de tudo isto através das Escrituras, através daquilo que o próprio Deus comunica aos seus filhos. Mas eu quero convidá-los a abrir aqui o livro de Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 6 apenas, né? Um anjo de Deus estava dando algumas visões ao profeta Zacarias acerca de um sumo sacerdote chamado Josué, que não é o Josué do livro Josué, né? Que foi escudeiro lá de Moisés e fez o povo hebreu entrar na terra prometida, né? Não é.
Isso já acontece aí centenas de anos depois. É um sumo sacerdote com o mesmo nome. E Zorobabel, que era um descendente de Davi, um governador que veio ali do exílio, né, medo-persa, para Jerusalém, para a reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí, então, nessa visão, o anjo estava perguntando ali para Zacarias se ele entendia, né, o que ele estava vendo, né? E aí então Zacarias responde: não, meu senhor. E no verso 6 diz assim: ele, o anjo, prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amados, eles estavam enfrentando e enfrentariam muitas barreiras. As pessoas, os povos que estavam em volta, não queriam de forma nenhuma que os hebreus reconstruíssem Jerusalém, muito menos o templo de Deus. Então, já que eles enfrentariam, né, todas essas adversidades, então Deus manda uma mensagem através do profeta Zacarias para encorajamento de Zorobabel e de Josué. E aqui ele está dizendo: esta é a palavra que o Senhor envia a Zorobabel. Zacarias, vai lá e dê esse recado a ele. E o recado é: não por força nem por poder. Ou seja, vocês não vão, nem por força de vocês, nem por poder de vocês, vão construir ou reconstruir o templo e os muros de Jerusalém, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amados, essa palavra nos mostra que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O ser humano tem uma mania e um orgulho, um ego, uma tendência a acreditar que tudo o que ele faz é por mérito dele. É porque eu estudei, é porque eu sou inteligente, é porque eu tenho uma boa oratória, é porque eu me esforcei para trabalhar e conquistar aquelas coisas, eu e eu. Mas eu vou dizer a vocês que nós não temos capacidade nenhuma em nós mesmos, se Deus não nos abençoar. No Salmo 127, o salmista vai dizer assim: em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então não adianta a gente botar uma cerca elétrica, câmeras de vigilância, um portão eletrônico com chaves e cadeados e etc e tal, carro blindado. Você pode fazer tudo isso. Mas se Deus não cuidar de você, essas coisas serão inúteis. O Salmo vai continuar dizendo assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que com muita dificuldade você granjeou, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Então veja, amados, é Deus quem faz com que a gente prospere. E Deus é muito bom, e Ele não faz acepção de pessoas, Ele não discrimina ninguém. Então Ele abençoa o trabalho das pessoas, independente se elas merecem ou não. Na verdade, ninguém merece absolutamente nada aos olhos de Deus, e aquilo que Ele nos dá é graça. É graça por amor, misericórdia, bondade, longanimidade. Então, amados, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que nada, nem mesmo a nossa fé, a nossa salvação, vem de nós mesmos. Se Deus não nos revelar Cristo no coração, nós caminhamos para a morte eterna. Nós caminhamos para a perdição. Quando Pedro diz para Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 16, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde para ele: bem-aventurado és,
Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi um ser humano que revelou isto a você, mas o meu Pai que está nos céus. Amados, é Deus quem revela Jesus Cristo no nosso coração, para que nós entendamos que Ele é Deus, para que nós o aceitemos como o Senhor da nossa vida. E como eu o aceitei como um Senhor da minha vida, Ele passa a reinar em mim. Então já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para satisfazer as minhas vontades, mas para satisfazer a vontade do meu Pai. Este é o verdadeiro alimento, esta é a verdadeira bebida. Porque é isso que vai mostrar que, de fato, eu aceitei Cristo como meu Senhor. Eu nego a mim e sigo a Cristo. É a vontade de Deus agora. E a minha vida fica muito melhor, porque quando eu busco o reino de Deus e a justiça de Deus sobre a minha vida, todas as demais coisas Ele me acrescenta. Segundo está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então, amados, este é um coração que se converteu a Deus. E aí, então, eu deixo para trás todas as coisas, crenças, tudo que eu acreditava que eram inúteis para me dar salvação, eu deixo de lado. Porque agora eu entendi, Deus revelou, é pelo meu espírito, não é por mérito, não é por minha força, não é pelo meu poder, mas porque Deus derramou a sua graça e abriu os meus olhos, o meu coração. E eu agora entendo, Cristo, Jesus, o Senhor, é o Filho de Deus. E eu o aceito como Senhor da minha vida, porque o Senhor é o caminho, é o único caminho possível ao Pai. O Senhor é a única verdade. Jesus, a palavra, é a verdade. A Bíblia, amados, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Essa palavra um dia esteve entre nós. E nós só vamos conseguir entender isso completamente quando estivermos no reino eterno. Aí sim, aí nós veremos, nós conheceremos a Deus como nós somos conhecidos por Ele, conforme está lá na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Jesus Cristo, que estava em Corinto, no capítulo 13. Hoje nós vemos a Deus, ou conhecemos a Deus como num espelho, que naquela época era um pedaço de metal, né? Então a gente não via com nitidez. Mas aí um dia nós veremos e conheceremos como somos conhecidos por Ele. Aleluia, amados. Olha que interessante o que Moisés escreveu ao povo de Israel, né? Que estava ali há um mês de entrar na terra prometida. Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes que Ele daria uma terra prometida, uma terra que manaria leite e mel, uma terra que eles não edificaram, que eles usufruiriam de frutas e alimentos que eles não plantaram, porque foi pela graça e pela bondade de Deus. E Deus deu aquela terra a eles, mas Deus esperou um tempo. Por quê? Porque aqueles povos eram maus e cometiam pecados, e Deus esperou que esses pecados chegassem até o céu. E aí então Ele exerceu justiça, tirando aqueles povos de lá, usando como instrumento os hebreus, os judeus, porque havia sido uma promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó, mas tudo isso porque Deus é onisciente, Ele conhece toda a história. Deus está numa dimensão diferente da nossa. Nós estamos num tempo cronológico, que é como a gente conhece, segundos, minutos, horas, tempos, né? Eras e assim por diante. Mas Deus está numa dimensão em que Ele enxerga tudo, em todo momento, sonda corações, mentes. Deus já conhece a nossa história do início ao fim.
Deus já conhece a vida daqueles que ainda nem nasceram e já tem todos os dias dessas pessoas escritas em um livro. Como é isso? Eu não sei, amados. Pode ser uma metáfora, mas está na memória de Deus, no coração de Deus. Deus fala do futuro como se fosse passado. Então, por exemplo, ele vai dizer que nós, os seus eleitos, ele já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós ainda estamos aqui, só que ele já nos vê lá. Então, amados, é tremendo. Deus é insondável. O ser humano tenta colocar Deus numa caixinha para que ele possa estudar a Deus. Imagina que loucura é essa, né? É impossível conhecer tudo a respeito do Senhor. Eu acredito até que toda a eternidade com Ele vai ser pouco para a gente compreender a sua grandeza. Mas, amados, voltando lá a Deuteronômio, no capítulo 8, eu quero compartilhar ali o que Moisés escreveu a esse povo, os hebreus, como um alerta, né? Então, vamos ler juntos? Ele começa falando ali, né? No capítulo 1, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Lembrando, esses mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versículos 3 ao 17, e estão repetidos aqui mesmo em Deuteronômio, no capítulo 5. Então, voltando, né, cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Amados, Moisés estava falando daquela terra física, que já seria uma bênção para aquele povo. Mas o salmista Davi vai falar de novo da terra prometida centenas de anos depois disso. Portanto, ainda resta uma terra prometida e um descanso maior para aqueles que creem em Deus, que é o reino eterno, que é o paraíso. Então, vamos ler aqui o que Deuteronômio está falando e que no meio da Bíblia vai tratar de um reino eterno e que no Novo Testamento o apóstolo Paulo reafirma. Lá, o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, né, existe ali uma discussão de quem teria sido o escritor inspirado do livro de Hebreus, mas está lá. Há um descanso para o povo de Deus. Então, continuando aqui. Verso 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Amados, vamos entender que aqui é uma linguagem que mostrava algo físico no passado, mas tem aqui um sentido espiritual. Então vamos entender que quando Deus livrou o povo de Israel do Egito, libertou o povo do Egito, colocou esse povo no deserto, entregou as suas leis através de Moisés e fez esse povo aprender a depender de Deus. Por quê? Porque havia o maná que Deus enviava, a água que ele tirava fazia brotar de rochas. Então Deus sustentou para aquele povo entender que num deserto não tem como sobreviver. Então eles entenderam que era Deus quem provia o necessário. Suas roupas não estragaram, nós vamos ver aqui escrito. Mas enfim, então esse deserto é a vida. Deus, quando nos encontrou, quando revelou Jesus no nosso coração, e por amor a Jesus, pela fé em Jesus Cristo, nós fomos libertos do pecado. Ou seja, fomos libertos do Egito espiritual. E aí então somos colocados num deserto, que é o mundo, é a nossa vida a partir da conversão, onde Deus vai trabalhando o nosso coração. E Ele vai nos santificando, nos ajudando a nos transformar de glória em glória à imagem do seu amado Filho Jesus Cristo.
até que nós sejamos integrados à terra prometida, ao reino eterno. Então, Cristo me encontrou, me libertou do pecado. Ao longo da minha vida, então, a partir do momento em que eu faço dele o meu Senhor, eu vou sendo transformado, preparado para estar no reino de Deus eterno, no paraíso, que é a terra prometida. É assim que a gente vai entender esse texto de uma forma espiritual, né? Aí no verso 3, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Amém. Lembram-se que Jesus, no capítulo 4 de Mateus, o diabo vai tentá-lo no deserto e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, então, responde à tentação, responde ao diabo, citando Deuteronômio 8,3. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amado, quem é a palavra que procede da boca do Senhor? É o próprio Jesus Cristo. Veja que tanto Jesus quanto os apóstolos, todo o Novo Testamento, apresentava Jesus Cristo, a palavra de Deus, a partir do Antigo Testamento, que eram as escrituras que existiam naquele tempo. Então ela não pode ser desprezada, ela precisa ser compreendida. A palavra de Deus é uma obra única, perfeita, que não se contradiz. E todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Hoje nós estamos no tempo da graça, esperando a volta do Senhor, para que os mortos em Cristo ressuscitem, sejam transformados e se encontrem com Jesus nos ares, e os que estiverem vivos na sua volta, e não falta muito tempo, sejam então transformados, arrebatados, nem verão a morte, mas serão transformados semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E todos nós estaremos com Ele para todo sempre. Amados, então, essa é a palavra de Deus. Aleluia! Verso 4. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Amados, se nós somos filhos de Deus e fazemos algo contrário à palavra de Deus, Deus é o nosso Pai e Ele nos disciplina para o nosso bem. Porque para Deus o mais importante é que nós sejamos colocados, levados ao seu reino eterno, para que nós alcancemos a terra prometida, que mana leite e mel, que é uma eternidade na presença de Deus. A gente não vai lá por conta das maravilhas que a sua palavra diz que existe, que nunca penetrou na nossa mente, no nosso coração, nada disso. Nós não vamos pensando nessas coisas, mas pelo prazer de estar na presença do nosso Deus, Criador, do nosso Pai, pela fé em Jesus Cristo. Continuando aqui, verso 6. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Amados, o meu desejo e o desejo do Pai é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento
do nosso Senhor Jesus Cristo, a fé redentora, a transformação do nosso coração, a rejeição da nossa carne pecaminosa, a santificação diária a partir da palavra de Deus, que é a verdade, conforme está em João, capítulo 17, versículo 17. E aí então, Moisés faz aqui uma advertência, já caminhando para o final da nossa reflexão. No versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Amados, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, tirou vocês do pecado, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos antepassados de vocês, Abraão, Isaque e Jacó, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amados, Zacarias 4:6. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Amados, é Deus quem faz nós prosperarmos. Ele nos dá saúde, nos dá vida, nos dá ar, nos dá a oportunidade. Ele abençoa para que a nossa vida prospere. E o tempo é dele. Muitas vezes ele permite que a gente passe por dificuldades para provar o nosso coração, para saber se de fato o nosso coração é sincero e reto diante dele. Por isso é importante nós perseverarmos e entender que em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Conforme o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, no versículo 28, vamos ler juntos? Romanos 8, 28, porque não é a minha palavra, amados, é a palavra do Senhor, né? Então, vamos lá, Romanos 8, 28, tá aqui. Sabemos que todas as coisas, não são algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, então, o bem ou até mesmo o mal aparente, Deus vai usar para cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus para servirmos a Ele.
Por isso a palavra nos diz, não resista ao Espírito Santo. Se hoje você ouvir a voz de Deus, atenda o seu chamado. Aceite Jesus como teu Senhor, porque, conforme ele colocou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Estou na porta do teu coração e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, você comigo, teremos comunhão um com o outro. Jesus virá com o Pai, o Espírito Santo, fará morada em você, fará morada em mim. Não resista ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Amados, quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem experiência diária de comunhão com o Pai, não consegue entender o que eu vou dizer agora. O mundo se acha livre de Deus, mas é um aprisionado do inferno e caminha para a morte eterna. Eu sou livre em Cristo Jesus para seguir a vontade do meu Pai. E isso me traz alegria, enquanto aqueles que se acham livres, donos do próprio nariz, estão escravizados pelo inferno, pelo diabo, e sofrem com isso. Sofrem. Às vezes tendo tudo, sofrem. E muitos não tendo nada, se alegram. Por quê? Porque estão em Deus. Têm a certeza de que é filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Deus, o Criador de todo o mundo, toda a prata e todo o ouro pertence a Ele. A vida eterna pertence a Ele. Nós somos herdeiros de Deus. E isso nos alegra. Essa é a esperança que nos alegra. Que você possa ter a misericórdia do Senhor e que o Espírito Santo Deus, porque não é por tua vontade, não é por tua inteligência, não é pelo teu poder, mas pelo Espírito de Deus, assim diz o Senhor. É por Ele que você será alcançado, é alcançado pela graça do Pai e se torna filho e herdeiro de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima segunda-feira, se o Senhor permitir.